Muito boa noite, que a doce paz de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Dando continuidade à nossa leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, vamos no itens 33. Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e seu fruto é mau. E pelo fruto que se conhece a árvore. Bom, aqui primeiramente nessa frase, nós podemos já fazer uma reflexão, sempre lembrando que Jesus estava falando aos fariseus, os quais estavam, estava criticando a Jesus, dizendo que Jesus estava a serviço de Beelzebub, que é como nós diremos hoje, o Satanás, nesse sentido. Bom, essa frase que eu acabei de ler agora, em todas as traduções é assim. Isso é uma fórmula, como dizer que pegou bem. Ficou na moda. Porque, na realidade, tem uma tradução que ela fala de uma maneira um pouco diferente. Ela diz, cuidai das árvores para que o fruto seja bom. Porque se a árvore é boa, é bem curada, dá fruto bom. Se é mal cuidada, dá fruto mau. Senão depois vamos ver mais para frente o que vai falar Jesus, nós vamos ver que essa frase vai ter um outro significado. Raça de víboras. É sempre Jesus que está falando. Como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Eu vos digo que de toda palavra sem fundamento que os homens disseram, darão contas no dia do julgamento. Pois por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E aqui vem o X das questões. Porque Jesus começa esse conceito com raça de víboras, quer dizer, pegando todo mundo junto, aquelas pessoas que estavam criticando ele. Só que no final fala, tu serás julgado, quer dizer, porque o julgamento, a condenação, ela é pessoal. Porque veja bem, muitas vezes nós no dia de hoje, porque vamos sempre lembrando que Jesus falava aos judeus daquela época, mas isso vale para nós, vale para sempre, e para todos. Aí nós muitas vezes dizemos, mas todo mundo faz assim. Mas todo mundo pensa isso. Só que depois nós estamos fazendo isso. Nós vamos pagar as consequências, tanto que sejam boas como que sejam negativas. Não tem como escapar. Aí que está a justiça de Deus. Porque muitas vezes na justiça humana, aí muitas vezes fala, todo mundo faz assim, deixa quieto, não, é uma coisa que todo mundo faz. Aí a gente passa à frente. Só que no julgamento divino não é assim. E como eu falei no começo, veja bem, Jesus o que fala? Diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Aí vamos naquela metáfora da árvore. Quer dizer, se nós podemos pensar que nós somos criaturas de Deus, sem dúvida, mas como se fôssemos uma planta, uma flor. Só que quem cuida dessa planta, dessa flor, somos nós. Aí,
na medida que nós cuidamos bem de nós mesmos, aí nós vamos para frente, nós somos felizes. Se vamos cuidar mal, nós vamos a nos dar mal, porque as consequências vão ser de acordo com as nossas atitudes. Isso, no meu entender, é já uma reflexão mais profunda e mais verdadeira daquela que nós sabemos, sim, a árvore é boa, dá bons frutos, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que quem está cuidando dessa árvore? Por que essa árvore está dando bons frutos ou maus frutos? Será que Deus criou alguma coisa má? Aí que está a questão. Porque tem um pessoal que fala, não, eu sou assim, não vou mudar. Ou fala, não, aquela pessoa é assim mesmo, não tem jeito aquela pessoa. Será que não tem jeito? Será que Deus criou uma pessoa má? Aquela pessoa não é também filho de Deus? Não é criatura do Pai Eterno? Essas são reflexões para ser feitas. E para cuidar, como justamente depois Jesus fala no final desse conceito, diz a segunda das suas palavras. E também nesse conceito de palavras, que para nós, hoje em dia, palavras significa o quê? Significa uma palavra. Só que na Bíblia, quando a gente fala palavra, Deus, Yahvé falou, cumpriu uma ação. Então, na realidade, em grego particularmente, o logos, que vulgarmente é traduzido como palavras, ele tem um significado mais profundo. É como dizer, aquela atitude, aquele espírito da coisa, não o espírito no sentido de ser imaterial, mas é o espírito da coisa, quer dizer, é a nossa essência que está saindo. É aquela, como podemos dizer, aquela paixão, aquela autoridade que pode ter ou deixar de ter uma palavra. Porque aquela determina uma atitude, como Jesus está falando nesse conceito. O problema, quer dizer, a questão dos fariseus qual era? Era que eles eram incoerentes, eles eram hipócritas. Ele pensava uma coisa e fazia outra. Ele dizia umas coisas só para criar armadilhas. E Jesus, conhecendo disso, falava hipócritas, raça de víboras. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Será que as nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes, os pensamentos também, estão de acordo com as nossas ações? Versículo 38. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele replicou: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Dá para imaginar qual autoridade justamente essa palavra que saiu da boca de Jesus tinha essa força para dizer essas coisas? E aqui ele praticamente, ele está declarando que ele é mesmo o Messias. Ele é aquele Yahvé que todo mundo estava esperando. E faz referência sempre ao Antigo Testamento. Jonas era
um dos profetas mais, como dizer, preeminentes, não? Pelo jeito que ele foi a falar, não aos judeus, mas ele foi a falar para converter os pagãos, que naquela época eram os mais poderosos da terra. A Regina de Sabá, também, que fala a Regina do Sul, seria a rainha do Sabá, que veio a escutar Salomão, que era considerado naquela época o maior sábio do mundo. Tá? E Jesus fala, aqui tem mais que Salomão. Isso por quê? Porque ele está também, mais uma vez, cobrando da atitude que tem os fariseus. Porque ele deveria saber essas coisas. Ele tinha que reconhecer Jesus. E depois vamos ver mais para frente. Na verdade, ele não é que desconheceram Jesus. Ele conheceram Jesus. Só que justamente por isso fizeram o que fizeram com ele. Porque eles não aceitaram. Mas eles sabiam quem era Jesus. Com certeza absoluta. Tanto é que sempre seguiam Jesus. Se tivesse feito uma coisa, fosse um profeta como tantos outros, aí teriam deixado. Depois o profeta vai embora. Quem fica é o templo, quem fica é a casta sacerdotal. Isso que eles pensaram. Bom, depois Jesus continua dizendo, quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e vem habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. É isso que acontecerá a esta geração má. Aqui é um pouco complicado fazer a conexão com o que estava dizendo Jesus. A não ser que nós podemos dizer, aqui ele fala praticamente dos endemoniados, dos espíritos que pode atrapalhar, atribular a vida dos outros. E adianta pouco, como aqui diz, ter uma casa varrida, desocupada, porque ele depois volta, e volta com mais 7 piores que ele. A não ser que Jesus talvez quis dizer, vocês não aceitaram, você não está cuidando da vossa casa, quer dizer, não está aceitando a mensagem, então vai ter uma coisa bem pior das atribulações que já passaram antigamente o povo judeu. Agora, não é para dizer, mas depois de Jesus, o templo que eles tanto estavam cuidando, dava importância, foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Isso pode ser uma profecia também de Jesus, que eles não deram conta depois de poder resolver. Isso é uma interpretação, porque talvez não teria sentido de Jesus ter falado disso nesse momento. Entretanto, como nós sabemos, nada é por acaso. No versículo 46. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos.
porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. E aqui finaliza justamente com uma frase sempre mais contundente de Jesus, porque aqui, como muitos recusam essa palavra, enquanto parece que Jesus está desconhecendo a família humana, está desconhecendo sua mãe, a Maria de Nazaré, e todos os seus irmãos. Entretanto, a mensagem de Jesus não é essa. Inclusive, quando ele voltou do templo, quando estava com 12, 13 anos, que foi procurado pela sua mãe e seu pai, que naquela época ainda estava vivo, ele falou: tudo bem, vocês estavam preocupados comigo, mas não se preocupem não, eu vou fazer o que vocês quiserem. Quer dizer, ele sempre teve cuidado da própria família. A família é uma coisa importante, muito importante mesmo. Tanto é que ele sempre falou que Deus, o Criador, é como um pai de família. Então significa a importância do pai. Entretanto, aqui tem que ser pego num conceito mais amplo. Quer dizer, no lugar de renegar os laços de família, ele os ampliou para dizer: meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Todos. Então aqui é a figura do pai, do Deus Criador, como se fosse um pai, que cuida de todo mundo. Aí vamos no conceito de antes. Será que um pai é ruim? Será que um pai faz uma coisa ruim? Será que um pai vai desconsiderar um filho ou uma filha? Isso normalmente não acontece. Agora, se acontece isso, que nós sabemos que na família humana muitas vezes acontece isso, teria que nos perguntar que tipo de pai é esse? Que pessoa é essa? Ou como uma mãe que abandona os filhos, ou descuida dos filhos. Aqueles são casos patológicos. Nós vamos falar aqui da normalidade. Jesus aqui queria dizer justamente que a família humana, todos os seres humanos, todos, sem distinção. E vale a pena lembrar disso, que Jesus já falou várias vezes aos escribas, aos fariseus, que verá muitas pessoas de Oriente e de Ocidente. E serão os primeiros no reino do céu a respeito dos filhos de Abraão. Porque os judeus achavam dele de ser privilegiados. Ele era o povo escolhido, sem dúvida. Só que não era privilegiado. O privilégio é uma coisa que você adquire, conquista. E é nesse sentido que Jesus não criou nenhuma religião. E vamos lembrar de uma coisa sempre, que Jesus nasceu judeu, viveu como um judeu e morreu como um judeu, porque ele aceitou de morrer segundo a vontade, a política, a crença dos judeus, que vamos nos lembrar, eram os judeus, a casta sacerdotal, o grande sacerdote, e os doutores da lei. Porque as multidões que conheciam Jesus, ele não queria isso. Quando falam que o povo escolheu Jesus no lugar de Baraba, nós temos que lembrar de um fato. Aquele pessoal, aqueles judeus que estavam aí, eram judeus do exterior, que estavam vindo para a Páscoa. Então eles não conheciam Jesus. Eles nem ouviram falar de Jesus, provavelmente. Então eles foram atrás do que falaram os sacerdotes.
Bom, tudo isso nos reporta uma grande coisa. Família carnal, vamos dizer, família de sangue, ela é muito importante, ela é a primeira célula da sociedade. Tanto é que Jesus uma vez falou, o reino do céu vai ter 2 contra 1 e 3 contra 1. Pai contra o filho contra o pai. Quer dizer, a família é importante. Só que na família, muitas vezes, nós podemos encontrar muitos desafetos. Entretanto, nós vamos ver quem está fazendo a vontade do Pai. Somos nós? São os outros? Os outros estão cumprindo o que é a vontade, o desígnio de Deus? Porque nós temos que nos perguntar sempre isso. Muitas vezes nós podemos ser perseguidos, só que temos que ver. Porque se somos perseguidos a causa de Jesus, tudo bem, beleza. Agora, se somos perseguidos ao contrário, com razão, aí somos nós que estamos equivocados. Bom, acho que para hoje é suficiente. Né? Tenha muita paz, muita alegria e que possamos continuar naquele caminho que Deus determinou para cada um de nós.